meu Deus, para que a igreja seja alimentada devidamente através da palavra. Os pastores precisam orar, os pastores precisam estar diante da palavra de Deus antes de chegar diante do povo de Deus. Nós precisamos entender que o verdadeiro sermão e o valioso sermão é aquele que, antes de funcionar para aquele que me ouve, funciona para mim. É aquele que passa por dentro de mim, lava a minha alma e me faz compreender quem é Deus. Eu preciso saber, e os amados que estão entrando agora precisam saber que o primeiro ouvido a te ouvir é o teu. Se esse sermão não servir para ti, não vai servir para o outro. Se nós adquirirmos sermões mortos, nós teremos uma igreja morta. Para termos sermões vivos, nós precisamos estar vivos na presença de Deus. E para estarmos vivos, nós precisamos estar em oração. Por favor, eu não estou aqui de forma nenhuma usando um tom depreciativo. Eu estou pedindo aos irmãos que nós façamos parte dessa equipe que não negociou a oração. Nós estamos vendo aqui uma ostentação, o evangelho ostentação, onde pregadores estão vivendo com ostentação, cantores estão vivendo com ostentação, são superstar, são popstar, são mais pastores e pregadores e cantores, animadores de palco do que aqueles que verdadeiramente estão sintonizados diretamente no céu. Mas os apóstolos estão dizendo aqui: nós precisamos de pastores que orem e pastores que ainda leem a palavra de Deus para poder pregar. Nós precisamos assumir o púlpito sabendo que os nossos ouvintes podem morrer ou podem viver com o sermão pregado. E nós estamos aqui com a responsabilidade de trazer a igreja para Deus a cada dia que se passa e que se aproxima do arrebatamento. Os sermões devem trazer a igreja para a santidade, para o avivamento, para o compromisso com o reino de Deus, de tal maneira que a igreja seja edificada, abençoada pelo Espírito Santo de Deus presente. Todo serviço é importante na igreja, mas os pastores têm um serviço prioritário. Nós precisamos. O que o mundo está precisando, o que o mundo está precisando são de pregadores. E o que é um pregador? O pregador é um expositor da palavra. Se você numa pregação falar de filosofia, sociologia, antropologia e muitas outras coisas, não falar da palavra de Deus, você pode ser qualquer uma outra coisa menos pregador da palavra. Paulo diz isso a Tito, no capítulo 2, versículo 1: tu porém fala. E a palavra fala no grego significa pregar mesmo. Prega o que convém, a sã doutrina. Isto porque no capítulo 1 Paulo já tinha dito que alguns falsos mestres estavam ensinando coisas horrendas para a igreja. Mas o ministério de Tito deveria ser diferente. Eu quero que vocês assumam uma referência válida para o ministério de vocês. Eu quero que vocês entendam que talvez vocês não vão ser pregadores na televisão, talvez não vão ser pregadores no rádio, talvez vocês não serão televangelistas, mas vocês estão sendo chamados para um ministério ímpar, um ministério singular, onde o uso da palavra de Deus, na força do Espírito Santo, na graça do mesmo, vai fazer com que a igreja seja edificada e o nome de Jesus vai ser exaltado. Não se preocupe em falar muita coisa, fale só o que convém à sã doutrina. E quando ele diz sã, a palavra sã é para contrapor a doentia. Ele está falando da doutrina sã, não da doutrina doentia. O que nós estamos precisando na igreja é da doutrina que cura, que restaura, que edifica, que ensina, que norteia, que levanta, que edifica, que alegra, que confronta, que transforma, que anula, que quebra, que abate, mas que faz você e eu sermos cristãos.
E se assim é, e todos nós cremos que sim, Paulo nos recomenda na sua primeira carta aos Coríntios 4:2, diz: olha, que todos os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ministro de Cristo, um termo grego usado para indicar aquele remador de baixo, lá embaixo, o que fazia mais força. Geralmente os grandes navios, eles tinham três câmaras de remadores. E este que ele está colocando aqui é o último, que está lá embaixo, onde a água entra, e aquele que faz mais força. Essa mesma palavra é a palavra usada para o auxiliar na sinagoga, que pegava o livro da lei e levava para aquele que iria ministrar naquele dia. Quando ele terminava, ele trazia o livro da lei de volta e colocava no lugar. Portanto, aquele auxiliar é o carregador da lei. Na verdade, o pastor é esse carregador da lei de Deus. É aquele que, como servo de Deus, está pronto para servir a igreja, levando a lei de Deus ao coração da igreja. A igreja, meus amados irmãos, precisa vencer em alguns casos o analfabetismo bíblico. E como é que a igreja vai vencer tal coisa? Através da boca dos pastores, através dos seus ministros, aqueles que estão carregando a lei. Tenho visto muitos crentes se enrolando com coisas pequenas. Tem crente que chega no templo e já está olhando uma bola de fogo, um tapete de fogo, uma vassoura de fogo. Crente pentecostal quer inventar algumas coisas, mas isso aí não está na Bíblia, não tem respaldo bíblico. Tem crente aí querendo ver anjo de dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu nunca vi nenhum anjo e continuo crente da mesma forma, porque eu não sou crente por aquilo que vejo, mas por aquilo que conheço, segundo a revelação da palavra de Deus. A igreja precisa ser estruturada, mas na revelação bíblica. O que a igreja precisa é de palavra. E vocês são chamados para serem ministros dessa palavra. Despenseiros, mordomo, aquele que cuida de tudo na casa do seu Senhor, mas que não tem nada seu. Aquele que muitas vezes não é nem aceito por membros daquela família, mas ele precisa agradar o seu Senhor. Eu quero que vocês entendam, como mordomos de Deus, dos mistérios de Deus, que ao pregar nem todo mundo vai aplaudi-los, mas vocês estão aqui para agradar o Senhor, não todos os membros da casa. Vocês estão aqui para fazer a vontade do Senhor da casa. Vocês estão entendendo? Versículo 2 diz: dessa forma, ademais, que se quer é que cada um se ache fiel. O que é que se espera de um mordomo? Honestidade, retidão e fidelidade. O que é que se espera de um obreiro? Honestidade, retidão e fidelidade. Atos 6 indica que a igreja estava triunfando sobre todos os obstáculos. Começo a encerrar. Atos 6 está indicando que a igreja tinha vencido as ameaças, as perseguições, as prisões, a hipocrisia religiosa de Ananias e Safira. E agora está informando para nós que aquela igreja que estava crescendo tinha problemas, mas os problemas eram resolvidos, e estes advindos do crescimento natural da igreja, presentes na mesma, mas eram superados e vencidos. Por quê, pastor? Porque a soberania de Deus estava na igreja. Deus agia através dos homens, mas a igreja era governada pela sua soberania. Eu acredito que vai dar certo, porque Deus, o soberano, está conosco. Nós temos responsabilidade humana, mas o Senhor está conosco. Segundo lugar, para finalizar, esse texto me informa que nós precisamos ver o homem como um todo. Isso chama missão integral. Os apóstolos poderiam dizer: não, nós vamos só cuidar da alma de vocês, busque aí outra forma para suprir as necessidades básicas de vocês. Vamos buscar aí cesta básica do governo, em qualquer lugar. Mas eles deram relevância. Ainda há pouco o pastor fez uma citação aqui em relação ao jovem que vai estudar medicina. Lembre-se dos mais necessitados, eu estou usando esse termo.
Muitas vezes nós nos esquecemos dos mais necessitados. A igreja primitiva tinha pobre, mas não tinha necessitado. Os apóstolos estão dando prova de que a igreja precisa se preocupar com o homem na sua íntegra, não só na sua alma. Terceiro, aquela igreja era uma igreja multicultural. A nossa igreja está aqui e estar até nos confins. Onde é que os irmãos estão? Está até nos confins da terra. Em quarto lugar, esse texto me ensina que na minha liderança eu preciso priorizar oração e palavra. Veja, vamos dizer basta este evangelho ostentação. Vamos viver com simplicidade, porque nisso Deus opera. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a igreja que lhe pertence. Aleluia. Que Deus abençoe o pastor Coutinho, o nosso pastor, o colegiado de obreiros, e que venham os problemas com o crescimento, só com o crescimento, que venham os problemas do crescimento natural, que eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar em Cristo Jesus a resolvê-los, e o nome de Jesus vai continuar sendo. Deus abençoe.